Bem-vindo de volta. Vamos falar agora do nosso exercício sobre cultura e ideologia. Esse exercício traz mais o aspecto da ideologia. O exercício anterior, você viu que a gente falou mais de cultura, né? Então vamos lá ver como é que fica a nossa correção. A primeira pergunta é o seguinte: o senso comum entende a ideologia como um simples conjunto de ideias ou idealização sobre algo. Porém, a ideologia é muito mais do que isso. Podemos conceituar a ideologia de duas formas: a visão clássica e a visão crítica. Na visão clássica, o termo tem um significado, deixa eu localizar aqui, o termo tem o significado de uma espécie de ciência capaz de organizar metodicamente e estudar rigorosamente o conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana. Já na visão crítica, a ideologia é uma ilusão criada por uma classe para manter a aparente legitimidade de um sistema de dominação. Nesse contexto, marque a alternativa que melhor representa o conceito de ideologia. Tá? Aí já está destacada a alternativa que seria correta, que seria um conjunto de ideias de uma sociedade relacionado a uma visão de mundo. Isso seria ideologia. Tá. Essa questão é interessante perceber o seguinte: a gente precisa saber por que as outras estão erradas. Então você pode ver nas suas anotações, conferir se você acertou ou não. Mas veja bem, ela traz o conceito de ideologia para uma visão clássica e traz também para uma visão moderna, digamos dessa forma. Mas no geral ela traz esses dois conceitos, mas a pergunta é só sobre dessas afirmações que estão aqui, quais delas pode estar relacionado ao que significa ideologia. Então, meio que o início da pergunta é mais para te desfocar, não vai, né, ajudar muito a pegar dicas para responder a questão. Mas, se você prestar atenção na videoaula, você vai ver que as outras são muito fáceis de eliminar. Por exemplo, visão clássica das ideias para a humanidade. Quando eu digo visão clássica, eu estou desrespeitando as outras visões. Então, não é uma coisa que seria legal. Então, não posso deixar na sociologia nunca uma ideia prevalecer sobre as outras e dizer que aquilo ali é daquele jeito, acabou e nunca vai mudar. Então, não seria correto estabelecer só visão clássica. Tudo é feito pelo ser humano. E a de baixo, tudo que é feito para o ser humano. Então não é nenhuma das duas, né? Ideologia, tudo que é feito pelo ser humano ou tudo que é feito para o ser humano, não. E depois nós temos o mesmo que pensamento. Ideologia é o mesmo que pensamento. Não é isso. Não tem a ver, tudo que eu penso não dá certo. Então vamos para a segunda. Marque a afirmação ou as afirmações abaixo que corretamente se referem à ideologia, comumente aceitos, né, pela sociologia. Ideias aceitas pela sociologia. Então aqui a gente vai falar de ideologia, mas em ideias aceitas pela sociologia, né? Veja bem, aí diz marque a afirmação ou as afirmações. Se aparecer uma questão desse tipo na prova, não quer dizer que ali tem uma só, ou mais de uma, ou obrigatoriamente tem mais de uma. Então podia ter uma só correta, podia ter duas, podia ter três, né? Nesse caso aí nós temos duas que já estão destacadas. Para a sociologia, a ideologia é um conjunto de crenças, sim. E também é a ciência que estuda as ideias, também podemos entender dessa forma. Então aí a gente já, com essas duas questões, a gente já faz uma revisão bem bacana sobre ideologia. Se liga aí, ó, na visão clássica, numa visão mais contemporânea, e agora nós temos aí o que seriam conceitos da ideologia para a sociologia.
Aprofundando um pouquinho mais, vamos ver agora como Marx, né? A gente já viu Karl Marx lá no início da sociologia, quando falava do surgimento da sociologia e falava de toda aquela questão da Revolução Industrial, e a gente vai ver Marx de novo aqui com suas ideias em relação à ideologia. Karl Marx é um dos autores mais polêmicos da humanidade. O pensador alemão é famoso por suas teorias sociais e entendimentos acerca do socialismo, mas representou no século XIX muito mais do que um teórico. Foi um ativo autor da realidade social europeia. Para Marx, o que é ideologia? Já está destacado aí, né? Para Marx, ideologia é um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. De um jeito simples, uma frase direta. Tem muita explicação sobre o assunto, claro, mas a gente vê o seguinte: Marx não tinha aquela ideia clássica, né? Ele tinha uma ideia de que a ideologia nada mais é de que características dadas sobre determinado comportamento, digamos assim. E que essas características são dadas por um grupo, e geralmente um grupo dominante naquela região. Então, as pessoas se sentem obrigadas, para se encaixar naquele sistema, a atenderem aqueles determinados aspectos. É como se eu preciso fazer isso, preciso ter aquilo para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa aceita pela sociedade. Então você acaba sendo dominado por uma ideia que não é sua. Então é nesse sentido. Então para Marx é um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra, né? E aí, por que não são as outras, né? Vamos lá entender. É a expressão individual dentro de um grupo. Não, isso não tem a ver com o pensamento de Marx, né? É um conjunto de normas de convívio social. Então, não chega a ser um conjunto de normas, porque você não é obrigado a seguir. Acho que a grande sacada da ideologia é porque você acaba, sem perceber, sentindo a necessidade de seguir, sem ter refletido por que você segue aquilo, por que é que você tem que ter a roupa da moda, por que é que você tem que ter isso, aquilo, por quê? Então não é uma coisa que é obrigado, mas você se obriga porque a ideia foi colocada na tua cabeça que para você ser aceito em determinado grupo, ou você mesmo cria a ideia de que para ser feliz precisa daquilo. Então não é um conjunto de normas, tem mais a ver com, né, essa ideia aí mesmo de instrumentos que você vai percebendo que para se encaixar em determinado grupo você precisa ter o que os outros têm. E é um conjunto de crenças de uma classe social? Não é bem isso. E é uma opção de vida religiosa também, nada a ver, isso aí é só para confundir vocês. Nós temos a quarta questão: juridicamente, alienação significa a perca da posse de um objeto, né? Um objeto, um bem, né? Ou a perca do direito pela venda do mesmo. Você já deve ter ouvido alguém falar, essa moto é alienada, né? Na vida diária, chamamos alguém de alienado quando percebemos aquela pessoa desinteressada por um determinado assunto, tais como políticas e vida social. Nesse sentido, marque a alternativa que melhor relaciona-se com a afirmação. Ok. A melhor opção aí para nós, nesse caso, é em todos os sentidos, há algo em comum no uso da palavra alienação. No sentido jurídico, perde-se a posse de um bem. A pessoa alienada perde a compreensão do mundo em que vive e torna alheio às suas consciência, né? Não mais percebendo aspectos importantes da realidade onde está inserida. Se você prestar atenção, a própria questão ela traz um pouco do conceito, então basta observar isso que você vai achar a questão correta. E de fato, em ambos os casos, tanto no jurídico como na convivência diária, a alienação vem com esse sentido de perca, né? Então a correta é essa daí.
As outras você vai ver que ele está sempre fazendo uma contraversão aí errada, né? Por exemplo, na vida diária, alienado é aquela pessoa que demonstra interesse. Não, não é a que demonstra, é a que não demonstra interesse, né? E por aí vai. O resto você vai conseguir perceber facilmente que não é isso que estão dizendo aí, nessas alternativas. Vamos para a quinta. Alienar é tornar alheio, transferir para o outro o que é seu. Nesse sentido, qual a frase abaixo pode ser relacionada com o pensamento alienado? Já está marcada aí corretamente. Qual seria? Essa primeira diz: tudo que interfere na minha vida é do meu interesse. Ok, correto. Isso é um pensamento de quem não seria alienado, uma pessoa que tem interesse por as coisas da própria vida, né? E a alternativa que é que a gente marca é aquele que seria um pensamento alienado, ou mais próximo disso. Não gosto de falar da vida alheia. Geralmente quem é alienado começa com frase de negação, né? Um pensamento alienado. Mas na sequência ele diz assim: mas não sou indiferente ao sofrimento alheio. Então não é... A princípio seria uma frase de uma pessoa que se importa com o sofrimento alheio, que pensa nisso, então não configura bem alguém com um pensamento alienado. Aí já está a nossa correta: não deixo política afetar a minha vida, que geralmente é uma pessoa que desconhece o termo do que é política e está pensando só em partido político, ou em corrupção, em coisas soltas que não condizem com o significado de política. Então, o primeiro passo de alguém alienado é não compreender o significado daquilo a qual ele está se referindo. Então, essa daí é a que você deve marcar. Seria uma frase mais próxima de um pensamento de alguém alienado. As outras duas, se interferem na vida do outro, pode interferir na minha vida também. Ok. Vivo em sociedade, por isso assuntos sociais são do meu interesse. Exatamente, corretamente, né? E a última, ela é uma observação pessoal do aluno, né? Então, a gente espera que aí você tenha colocado questões no sentido de que grupos dominantes podem utilizar a TV para influenciar as pessoas. Ok, está correto. Pensamentos em massa podem influenciar pensamento de alguém transmitido em canais que alcança muita gente, pode influenciar um grupo grande, influenciar pensamentos ou ideias em massa, de forma grandiosa. Fica livre aí.